Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos na semana que antecede o Dia das Crianças e nós selecionamos uma série de debates e histórias para que, a partir destas, possamos alcançar uma reflexão filosófica e crítica e, assim, por sua vez, alcançar também uma mudança de paradigma em conceitos que estão enraizados, ancorados na mente humana, tá? Como é o mês de outubro, o mês das crianças, eu quero então cumprimentar e abraçar, acolher todas as crianças que estão em redor desse nosso grande Brasil, tá? Todas as crianças também que moram dentro dos nossos corações, os filhos e filhas que temos, os alunos e também todo e qualquer ser humano que mesmo nas fases mais longínquas de sua vida, nas fases mais avançadas, guardam dentro dos corações a pureza, a esperança e a ternura de uma criança. Sede como as crianças, disse o bom mestre Jesus. Eu quero falar para vocês então a história do Patinho Feio. Hoje vamos recontar essa história mais a partir de um novo paradigma, tá? A partir da visão da autora norte-americana Clarice Ster, extraído do livro Mulheres que Correm com os Lobos, 12ª edição, página 211. A história do Patinho Feio é mais ou menos assim. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho, os velhos remendavam cobertores, as moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos, os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que se passava. E lá para os lados do rio, uma patinha chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria ser para essa mãe. E, afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, no entanto, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus lindos filhotinhos. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata que estava visitando. E esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É ovo de peru, exclamou a velha. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro da água. Você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a tremer e a rolar. Acabou quebrando, e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Nossa Senhora, este menino é feio, mas que patinho feio. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é um dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele até que é um pouquinho bonito. É quase bonito, pensou ela. E assim, ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas, antes que percebesse,
Outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso! Gritou a mãe pata, aperreada, desesperada. Ora, ele é tão feio e esquisito. Ele precisa que o maltratem mesmo, retrucou o valentão. Oh, mais uma ninhada, disse outro. Como se já não tivéssemos bocas demais para alimentar, exclamou a pata rainha, né? Com o trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podia para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou ela. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte de suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até que chegou em um pântano. Ali, ele se deitou à beira d'água, com o pescoço esticado, e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, 2 gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa! Disseram rindo a socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha, por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte, por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata, e também botasse ovos. E se não fosse, poderia, pensou ela, matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve, se não bota ovos? E não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho, é ficar debaixo, quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar embaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que ali também não haveria paz para o patinho e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam melhorar mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho e enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado.
Ele gritou e girou nas águas para observá-las, enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam gelo nos baldes de leite, e as velhas ficavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de vela. Os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogo, enquanto cozinhavam. E no lago ali perto, o patinho precisava nadar, cada vez mais rápido, em círculos, para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho descobriu que estava preso no gelo, e foi aí que sentiu que a morte se aproximava. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. "Nossa, como você é feio!" grasnaram. "Que pena!" Uma tristeza. Não se pôde fazer nada por alguém como ele, e saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Levantou o patinho, abrigou-o em seu casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as criaturas quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga daquela família. De lá de cima ele mergulhou direto para dentro do balde de leite, e quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barrinho de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com a vassoura, enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato, e lá foram, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se esforçou para prosseguir, chegar a mais lagos e mais uma casa. Depois foi para outro lago e para outra casa. O inverno inteiro se passou diante dos seus olhos, dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os alcochoados, e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos, e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável. O patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas! Elas o levaram para bem alto, acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo de casa, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água no lago, havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o impulso de se unir a elas. E se fingirem que não gostam de mim? E depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou ele. Mas, se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos, e baixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne em um lindo traje, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe, e acabou revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso,
havia rolado para um ninho de patos. Ele era, no entanto, um cisne, um lindo e magnífico cisne. E pela primeira vez, sua própria família se aproximou dele, tocando com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes, como costumam fazer as crianças de qualquer lugar. Elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa para atirar na direção das moças, que enrubesciam como pétalas. Os homens tiraram a folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros, e os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, a mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio.